Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e na última quarta-feira, dia 20 de março de 2024, o Copom, nosso Comitê de Política Monetária vinculado ao Banco Central, reduziu nossa taxa básica de juros da economia de 11,25% para 10,75%, dando continuidade ao ciclo de queda da taxa básica de juros da economia, que começou em agosto de 2023, lá nessa época a gente tinha Selic a 13,75% ao ano, e que agora se encontra em 10,75% ao ano. Só que nessa última reunião do dia 20 de março, o nosso Comitê de Política Monetária, ele considerou algumas questões extremamente delicadas com relação, por exemplo, ao crescimento da inflação, seja aqui no Brasil, seja no mercado internacional, e avisou que para as próximas reuniões é muito provável que ele dê início a uma redução no ritmo do ciclo de queda da nossa taxa básica de juros. E é justamente por causa dessa preocupação que o Banco Central vem tendo, principalmente uma preocupação com a inflação no longo prazo, é que no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais detalhes dessa preocupação manifestada pelo Copom na última reunião do dia 20 e vim trazer para vocês uma excelente opção de investimento de renda fixa segura, que está te pagando IPCA mais 6% ao ano de taxa de rentabilidade e mais com uma promoção que você pode ganhar de presente R$100 de bônus da instituição ofertante desse CDB. E eu vou falar mais sobre os detalhes dessa promoção e desse CDB ao final do vídeo de hoje. Mas antes de te mostrar esse investimento, queria te dar detalhes, fazer uma breve análise macroeconômica, do que o nosso Comitê de Política Monetária está aguardando para a inflação dos próximos meses e como que deve ser esperado o nosso ciclo de queda da Selic até o final de 2024. E eu vou trazer esses dados lendo conjuntamente aqui com você o comunicado do Copom do último dia 20 de março, onde ele falou então o que de fato está preocupando e o que de fato coloca em jogo o ritmo do ciclo de queda da taxa básica de juros da economia. Mas antes de partir para essa análise em loco dentro do comunicado do Copom, eu queria te dar um recado breve, mas não menos importante, que é o de que agora nos dias 3 e 4 de abril eu vou fazer uma sequência de 2 aulas gratuitas no meu canal do YouTube, que vão capacitar os meus seguidores, as pessoas que confiam em mim, que gostam do meu conteúdo, a investir com segurança e eficiência. Se você é uma pessoa que está começando agora a aprender a investir, quer de fato saber sobre o mercado financeiro de uma forma simples, fácil e didática, para você ser capaz de tomar as melhores decisões, para multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo, sem cair em cilada, sem correr riscos desnecessários, o seu momento é agora junto comigo na imersão Carteira Blindada. Para você se inscrever gratuitamente, basta você acessar o link que vai ficar aqui embaixo na descrição, para você receber então os links exclusivos das aulas ao vivo e também os materiais didáticos. Então, não perca essa oportunidade. Link está aqui na descrição. E dito esse recado, vamos então ao que interessa. Vamos fazer uma análise de qual foi o recado que o Comitê de Política Monetária nos deu com relação às perspectivas para a inflação futura no Brasil e para o ritmo do ciclo de queda da nossa taxa básica de juros da economia, que influencia tanto os nossos investimentos de renda fixa quanto os investimentos de renda variável negociados em bolsa de valores, como ações e fundos imobiliários. Então, vem comigo. Bom, pessoal, então aqui estou dentro da tela do meu computador, no site do Banco Central, mais precisamente na parte de comunicados do Comitê de Política Monetária. E veja então que na reunião de número 261, que terminou agora no dia 20 de março de 2024, o Copom reduziu a nossa taxa básica de juros da economia para 10,75%, o que já tinha sido então amplamente noticiado até então. E o que interessa então pra gente é o que o Copom considerou como ponto de preocupação ao longo desse comunicado. E ele falou o seguinte, olha só, o comitê ressalta que em seus cenários para a inflação permanecem fatores de risco em ambas direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário, as expectativas de inflação, destacam-se uma maior persistência de pressões inflacionárias globais e uma maior resiliência na inflação do setor de serviços. Com isso, pessoal, olha que interessante o que o Copom falou. Olha, ele votou então. Os membros do comitê, eles votaram para reduzir em meio ponto percentual a Selic de 11,25 para 10,75 e o Copom deixou um recadinho aqui pra gente nessa parte da ata. Ele falou o seguinte, olha, os membros do comitê unanimemente optaram por comunicar que antevém, em se confirmando o cenário esperado para o futuro, uma redução de mesma magnitude na próxima reunião. Até agora, desde agosto de 2023, ao longo dos comunicados que o Copom fez, ele deixou claro que ele previa reduções de mesma magnitude, ou seja, meio ponto percentual, nas próximas reuniões. Ele tomou cuidado até então de colocar isso no plural,
mostrando que não seria apenas uma única reunião seguida em que ele reduziria a taxa básica de juros da economia em meio ponto percentual. Mas perceba que agora, em março de 2024, o Copom mudou de tom. Ele usou a palavra na próxima reunião e não nas próximas reuniões. Ou seja, o Copom deixou o recado de que na próxima reunião, que será realizada em maio, será a última em que ele reduzirá a Selic no mesmo ritmo, no mesmo patamar das reuniões anteriores de meio ponto percentual. Ou seja, o Copom sinalizou de uma forma clara que ele pretende reduzir o ritmo de queda da taxa básica de juros justamente por preocupações com pressões inflacionárias. Inclusive, se você der uma olhadinha nessa notícia aqui, que revela o IPCA acumulado do mês de fevereiro de 2024, a gente vai ver que o IPCA acumulado ficou em 0,83 para esse mês, puxado principalmente pela alta de preços no setor de educação e de alimentos. Índice esse que ficou acima do que era esperado pelos indicadores, pelos analistas de mercado, que era de 0,78%. Então a gente consegue ver que ainda de forma que localizada no mês de fevereiro, a gente conta ainda com uma pressão inflacionária doméstica muito elevada, o que amplia aí as preocupações do Copom em, sobretudo, reduzir o ritmo de queda da taxa Selic. E se a gente for olhar, pessoal, no horizonte temporal dilatado de, por exemplo, uma década, utilizando aqui a calculadora de inflação do Banco Central, vou deixar o link dessa calculadora para você aqui na descrição desse vídeo, a gente pode ver que em uma década, a inflação acumulada medida pelo IPCA nesse período de 10 anos foi de, em média, 78,27%. Ou seja, em 10 anos, o nosso poder de compra ele se perdeu. A gente teve uma inflação acumulada em quase 80%. O que não é algo, pessoal, nem um pouco desprezível. Isso nos leva à conclusão de que, aqui no Brasil, desde a implantação do Plano Real em 1994, inclusive agora em 2024, o Plano Real ele completa 30 anos, mas desde então, a inflação ela vem sendo um grande inimigo com o qual a gente tem que lutar, principalmente nós investidores e principalmente também quando a gente investe para o longo prazo. Porque se a gente olhar no curto prazo, a gente pode até ver que em um momento ou outro da nossa economia a gente pode ter uma inflação sob controle, uma inflação dentro da meta máxima definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 5% ao ano. Mas se a gente for olhar historicamente, em prazos dilatados, como aqui dentro de uma década, que eu estou mostrando para vocês aqui na calculadora do Banco Central, a gente vê que a inflação no Brasil ela é muito elevada e nem um pouco desprezível. Por isso, quando a gente fala de um horizonte temporal de 3 anos ou mais de investimento, é muito importante que a gente olhe com muita atenção e carinho e a gente priorize os investimentos pós-fixados e os investimentos que rendem inflação mais uma taxa fixa. Porque são justamente esses últimos investimentos que vão te garantir uma proteção efetiva e uma rentabilidade necessariamente acima da inflação no longo prazo. E é justamente pensando num cenário como esse, de preocupação com a escalada da inflação, seja aqui no Brasil, seja no exterior, conforme as preocupações reveladas pelo Copom, que no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um CDB de uma instituição sólida e segura que está pagando IPCA mais 6% com um vencimento em 3 anos do Banco Sofisa Direto e que inclusive para novas contas abertas. Agora entre os dias 25 de março e 5 de abril, ao abrir sua conta com o meu código de indicação que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, né, e ao investir pelo menos R$1.000 nesse CDB que eu vou te mostrar aqui agora, você ganha de presente da instituição R$100. Não é sorteio, é presente. Abriu a sua conta entre os dias 25 de março e 5 de abril, utilizando o meu código de indicação que está aqui embaixo, ao investir R$1.000 nesse CDB, você ganha R$100 de presente em até 30 dias após a realização do investimento. E lembrando que, se você abre a sua conta dentro desse prazo do dia 25/3 ao dia 5/4, você tem até 30 dias para investir nesse CDB e ainda ser elegível a essa promoção de ganhar os R$100 nos 30 dias subsequentes. E se você der uma olhadinha aqui na tela, esse CDB com prazo de vencimento em 3 anos e que paga uma taxa de rentabilidade de IPCA mais 6%, felizmente, pelo ter um vencimento maior, ele vai te garantir uma taxa de juros como essa ao longo de 3 anos, essa rentabilidade ela é ao ano, e você com isso pagará a menor alíquota de imposto de renda, né, de apenas 15% sobre os rendimentos, ter uma maior efetividade em termos tributários ao investir nesse tipo de aplicação. E só para você ter uma ideia do quanto que um CDB como esse pode render num cálculo conservador, e aí aqui eu fiz uma simulação que já inclusive uma projeção de rentabilidade líquida que você vai ter ao final desse período. Né? Para isso eu coloquei aqui a taxa de juros do investimento de IPCA mais 6% ao ano, coloquei aqui uma taxa projetada para o IPCA de 5% ao ano, isso aqui é uma estimativa que a gente precisa colocar no investimento para ter uma ideia do quanto que ele pode render, é claro, se a inflação desse período for maior do que 5% ao ano, o que é muito provável que aconteça, né? Vocês viram pelo histórico de inflação da calculadora do Banco Central. Se isso acontecer, obviamente a sua rentabilidade vai ser ainda maior, mas eu prefiro trazer uma rentabilidade mais conservadora, porque
que, é claro, aí se depois a gente tiver uma inflação maior, obviamente o seu investimento vai render mais. Então, sendo bem conservador aqui, colocando o IPCA de 5% ao ano, esse CDB que rende IPCA mais 6%, ao final desses 3 anos, ele vai te trazer um retorno líquido anual de 9,75% e uma rentabilidade líquida acumulada nesse período de 32,19%. E se você, por exemplo, investir R$ 10.000, ao final desse período você vai ter de lucro líquido R$ 3.219,37. No investimento seguro de uma instituição sólida e que conta ainda com a garantia do FGC, que te protege até R$ 250 mil investidos por instituição e por CPF. Eu falo mais sobre o FGC nesse vídeo que vai ficar aqui em cima de destaques. E sem sombra de dúvida, essa oportunidade desse CDB, que muito provavelmente não vai durar por muito tempo, tende a se esgotar aí rapidamente porque é uma boa taxa de investimento para um CDB num momento como esse, com vencimento em 3 anos, menor alíquota de imposto de renda, sem sombra de dúvida, é uma boa opção para você o quê? Proteger o seu dinheiro da inflação ao longo de um prazo relativamente longo, como esse que eu trouxe aqui, de 3 anos. E aí, pessoal, investindo nesse CDB a partir de R$ 1.000 com o meu link e abrindo sua conta no Banco Serviço Direto, que tem uma conta digital isenta de tarifa, totalmente gratuita, você ganha R$ 100 de presente da instituição, conforme as regras que vão ficar aqui embaixo na descrição. Então, abra um olho, pessoal. A inflação está voltando a preocupar, está voltando aí a bater às nossas portas. E é muito importante que para prazos maiores você se preocupe com ela e opte por investimentos, então, que te protejam diretamente da inflação, como é o caso desse CDB IPCA+. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.